Thalita desenvolveu trombose aos 23 anos. Eu falo assim, a trombose não me parou. Ela fez eu traçar adaptações alternativas. Passou por um período de depressão. Eu achava que eu daria conta de lidar com a trombose, com a morte do meu irmão, com o trabalho e com vários outros fatores. E auxiliou outras pessoas a conhecerem melhor esse problema. Eu comecei a descobrir o que eu poderia fazer de positivo e nisso até ajudar outras pessoas. O Identidade está começando. Boa noite, Identidade começa agora e é meio que a sua dose diária de motivação, né? De esperança também. Meu desejo é que ao final desse programa você possa ter um descanso tranquilo, na certeza de que recebeu inspiração para desfrutar da vida com um olhar diferente. Você que está aí me assistindo, já teve ou tem algum questionamento sobre a existência de Deus? Ou até mesmo se a Bíblia realmente é um livro confiável mesmo depois de tantos anos? Vale a pena você buscar respostas para esses questionamentos. Você vai encontrar aqui, na revista Evidências. Ela foi preparada pelo arqueólogo e pastor Rodrigo Silva. Tem um conteúdo muito consistente, baseado na Bíblia, baseado na arqueologia, na história, na filosofia, que testifica a existência de um Deus de amor interessado em nos salvar do mal. A lição número 3, por exemplo, está aqui, página 19. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para você, Se você ficou curioso, então liga aí no horário comercial, tá? 0 operadora 12 21 27 3121. Esse é o telefone. 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode também enviar uma mensagem no nosso WhatsApp 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você vai dizer que viu a revista Evidências aqui no Identidade. Faz um cadastro simples e é só pedir, tá bom? E esperar chegar aí gratuitamente na sua casa. Olha, hoje eu vou receber a Thalita. Ela teve trombose aos 23 anos de idade. Ela teve uma mudança completa na sua vida e em meio a uma grande mudança, ela lutou contra a doença. Depois de muito conhecimento, é que ela teve a decisão de realmente ajudar outras pessoas a também superarem o mesmo problema de saúde que ela já havia enfrentado. Enquanto buscava conhecimento e tratamento para a trombose, Thalita estudou, se especializou e encontrou formas de continuar a viver seus sonhos e projetos pessoais e profissionais. Hoje ela é uma psicóloga e influencer digital que trabalha para instruir pessoas que passam por esse problema de saúde e mostrar a cada uma delas que existe vida após a trombose. Não saia daí porque vai valer a pena acompanhar essa linda história que é de superação. Eu volto em 30 segundos. De volta aqui o Identidade, eu tô com a Thalita aqui comigo. Boa noite, Thalita. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo certo? Tudo bem, sim, graças a Deus. Então tá bom. Thalita, que é uma influenciadora digital, na área de saúde, falando de um assunto bem específico que é a trombose. E tem uma tremenda história de superação envolvida aí para você falar sobre esse assunto, né, Thalita? A gente pode dizer que a história toda começa porque você enfrentou um luto muito grande, que foi a perda do seu irmão. Ele morreu por conta do câncer. E você desenvolveu uma questão de saúde por ter vivido esse luto, né? Uhum. Em uma ocasião, em uma das consultas, que eu passei, a endócrina sugeriu fazer o tratamento para as erupções que apresentavam no meu rosto, no colo do seio, nas costas, com anticoncepcional, porque eu já tinha tentado vários outros métodos, cheguei a fazer raspagem na pele e não tinha dado certo. Então, com a prescrição do anticoncepcional, eu estaria cuidando dessa questão de pele, mas que infelizmente desencadeou o meu processo trombótico na perna. Agora, até antes de falar da trombose em si, você já estudava psicologia nesse período, né?
E aí Sim, sou psicóloga. você nunca abordou com os médicos, quando você estava buscando ali, né, entender um diagnóstico, que você tinha algumas questões emocionais que você estava passando naquele momento? No atendimento que eu fiz, todo o meu processo aconteceu no SUS. Infelizmente, a gente tem uma realidade de atendimentos muito pontuais, às vezes corridos, e sem a realização de uma anamnese bem feita. E apesar de, na época, eu já ser estudante de psicologia, naqueles momentos da consulta, eu estava ali inteiramente como paciente, né? Eu ainda não tinha uma voz ativa de questionar e até de falar abertamente sobre as minhas questões de saúde, algo que eu conquistei depois desse processo que eu passei, que foi muito sofrido para mim. Entendi. Bom, e aí então, né, você tinha uma questão emocional e aí por isso desenvolveu a rosácea, mas aí esse anticoncepcional que a endocrinologista te receitou acabou desencadeando uma trombose. Mas aí uma outra Sim. pergunta, você tinha 23 anos, né? Sim. 23 anos, super nova. Trombose não é uma coisa que geralmente dá em pessoas um pouco mais velhas? Hoje não tem, assim, uma idade certa e eu brinco muito nas redes sociais, eu falo, gente, a trombose, ela é democrática. Ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social, não escolhe, não tem escolha. E antigamente tinha essa associação com as pessoas mais velhas, que o sistema vascular, o processo de envelhecimento, né, pode gerar a trombose e tal, mas hoje já não tem mais essa visão e eu tento até desmistificar essa questão, que trombose não é coisa de velho. Agora, você ficou afastada 30 dias aí, né, nesse período, inclusive você intensificou os estudos porque você queria entrar no mestrado, estudou bastante, não estava podendo se movimentar muito fisicamente, então foi cuidar do intelectual. Me conta, foi bom, foi positivo, foi uma fuga daquele momento que você estava enfrentando uma doença que estava se tornando uma coisa séria? Exatamente, a palavra fuga, né, eu não sei se fuga, mas eu concentrei as minhas energias na realização de um sonho, né, e foi positivo porque, apesar das dores, da limitação, eu conto, né, que eu improvisei uma tábua para eu estudar deitada, para não ficar com as pernas para baixo. Então, eu canalizei a minha energia nos estudos e com isso, novas possibilidades, né, foram surgindo. Felizmente, eu não fiquei voltada para os aspectos negativos da doença. Eu falo assim, a trombose não me parou. Ela fez eu traçar adaptações alternativas, mas eu continuei estudando, sonhando e apesar de meu mestrado não ter relação específica com o que eu estava vivendo, em paralelo eu comecei a estudar muito sobre a doença, sobre as pessoas, como elas vivem, por que acontece, porque até a ocorrência, né, da trombose eu não sabia nada, não tinha noção nenhuma sobre essa doença que é tão comum e mata tanto. Sim. Inclusive foi depois de muito você tentar, né, chegar no que estava acontecendo com o seu corpo, é que só lá em Uberlândia que você conseguiu um médico que suspendesse a medicação, né, que suspendesse esse anticoncepcional, que era de fato o que estava causando a trombose, pelo que eu entendi, é isso? O episódio foi espontâneo, eu tive a trombose dormindo. A partir do momento que eu internei, que foi algo assim muito abrupto na minha vida, foi literalmente da noite pro dia, assim que você chega no hospital e você vai recebendo as orientações, a partir desse momento,
Já recebi a orientação de que anticoncepcional nunca mais, né? Anticoncepcional, via oral, reposição, não poderia fazer uso. Então, minha internação aqui na minha cidade, que é Uberlândia, depois que entendeu o que estava acontecendo, as possíveis causas, né? Porque eu falo que o anticoncepcional foi um gatilho, mas eu tenho condições genéticas que já tinham uma predisposição para trombose. E aí o médico já orientou, não pode fazer uso de anticoncepcional. Eu já saí com essa orientação clara depois do meu período de internação. Sim. E não foi fácil receber o diagnóstico e lidar com ele, né? Você, inclusive, passou por alguns episódios de depressão. Foi exatamente por causa do diagnóstico? Foi por causa da doença? A trombose teve um fator decisivo, né, nesse processo de adoecimento, mas outras questões de vida, da minha ocupação como psicóloga, que lida muito com a dor, também somaram para acontecer esse adoecimento. Então, teve um fator sim, porque, como eu comentei, foi algo muito abrupto e teve uma contribuição, mas assim, eu não gosto de colocar tudo na conta da trombose, porque como profissional da área, eu sei que existem vários fatores que podem contribuir para a gente entrar num processo depressivo. E como é que foi para a psicóloga entender que estava com uma questão emocional e se cuidar? Foi mais simples ou mais difícil por estar realmente ali na área? Essa questão, né? Quem cuida de quem cuida. Então, não foi fácil, porque geralmente a gente não aceita como que uma pessoa que lida com isso, pode adoecer, como a gente fica assim, a gente se acha inatingível, talvez. Mas na primeira situação, eu tive uma dificuldade de aceitar o processo depressivo. Eu achava que eu daria conta de lidar com a trombose, com a morte do meu irmão, com o trabalho e com vários outros fatores totalmente de forma tranquila. Mas acabou que eu precisei parar, entrei nesse episódio depressivo para que eu enxergasse a necessidade de olhar para mim e cuidar de mim. Porque sem esse cuidado que a gente precisa ter com a gente não consegue cuidar do outro. Claro. A gente vai fazer uma paradinha aqui para o intervalo, Thalita, e a gente vai entender no próximo bloco, então, como você, né, se recupera, supera essa depressão e, inclusive, cria um canal, cria toda uma comunicação para falar exatamente de trombose e alertar as pessoas sobre essa doença que atinge tantas pessoas e das mais diferentes faixas etárias, né? O que pouca gente sabe, inclusive. Então, intervalo rápido, a gente volta aqui já com a história de superação da Thalita. De volta aqui o Identidade, a gente está ouvindo a história da Thalita. Thalita que passou por um episódio aí, né, de tremenda superação, que foi viver o luto do irmão, acabou adoecendo, inclusive emocionalmente, e teve que se superar para conseguir reverter, teve que entender que precisava de fato se cuidar, né, Thalita? E não só fisicamente, porque você tinha uma trombose ali para curar, mas você tinha que se curar emocionalmente também, já que você teve episódios de depressão, síndrome do pânico, inclusive. Como é que foi esse momento de superação, de se cuidar e conseguir restabelecer as suas emoções? A partir do momento que a gente começa a se cuidar, a gente começa a perceber potencialidades que antes a gente desconhecia. Ao invés de focar em todas as dificuldades da minha vida, tanto das questões de saúde quanto das questões de perdas, eu comecei a descobrir
o que eu poderia fazer de positivo e nisso até ajudar outras pessoas. Então, esse processo foi de descoberta de uma nova Thalita depois de tantas situações assim difíceis na minha vida. E aí, como que surge essa ideia de ajudar outras pessoas a entenderem essa doença, a trombose? Eu acho que eu nunca vi ninguém que dedica um canal de comunicação especificamente para essa doença. Tem outras pessoas que fazem isso? Uma ideia completamente nova, inovadora aí que você teve. A gente vê profissionais, médicos, mas pacientes, realmente, até o momento eu não tenho conhecimento. A questão de vir do paciente é porque, como nós falamos no início, às vezes a trombose está atrelada a um preconceito de que só acontece com determinadas pessoas. A partir do momento que eu decidi falar sobre isso abertamente, não esconder as sequelas que ficaram no meu corpo, e eu percebi o reconhecimento das pessoas, percebi que eu estava ajudando porque eu recebi o retorno positivo dessas pessoas. Nossa, eu tive isso, aconteceu de forma semelhante. Isso aconteceu um processo de ajuda, mas de mão dupla, via de mão dupla. Eu me ajudava porque eu estava colocando, externalizando algo que sempre foi muito difícil para mim. E, ao mesmo tempo, eu gerava identificação nas outras pessoas, que por diversos motivos não comentavam sobre o assunto, não queria expor algo que é difícil para nós, né? Que é atravessar uma doença que deixa sequelas físicas e emocionais. Na época, você inclusive não usava essas meias compressoras que você estava dizendo, né? Por que você não usava? Era falta de informação? Era uma falta de condição de ter essas meias? Mas eu sei que é algo muito importante, né? Para o tratamento de uma pessoa que está com trombose. As meias compressivas são essenciais no tratamento. E hoje eu falo muito sobre isso, inclusive eu tento alertar os médicos com a questão de não adesão às meias compressivas por causa do preconceito, em primeiro lugar, de usar um produto que esteve há tanto tempo associado às pessoas mais velhas. Para mim, colocar as meias significava lembrar de uma doença e que eu não queria lembrar. Então, quando eu fiz essa mudança de pensamento, eu falei assim, eu preciso cuidar de mim. E parei de me importar com a opinião, com os olhares das pessoas, que vê uma jovem com uma meia compressiva. Eu aprendi a cuidar de mim e aderir ao uso, que faz total diferença para nós. Você, inclusive, criou uma marca, né? Uma marca de meias, meias compressoras, a Mara. Você, além do teu canal no YouTube, né? Que você ajuda as pessoas, o teu Instagram, que você fala sobre o assunto também. Você escreveu um livro falando do assunto, contando a tua história. Como é que você conseguiu criar tantas coisas e num momento tão difícil da tua vida, Thalita? Foi ver onde você chegou pela falta de informação que te ajudou a querer criar todos esses canais tão informativos sobre essa doença para ajudar outras pessoas? Exatamente, surgiu pela necessidade de divulgar e de falar sobre o assunto. As meias Mara são meias compressivas esportivas, que eu falo para as pessoas que é uma alternativa colorida para a gente cuidar da nossa vida. Não substituem as meias medicinais que são prescritas pelos médicos, mas trazem a opção da gente, quando vai fazer uma caminhada, que é tão importante para a nossa vida, fazer qualquer tipo de atividade física, esporte, a opção da gente cuidar não só das nossas pernas, mas também da autoestima. E além das meias,
eu investi em outros produtos para divulgar a trombose. Então, tem souvenirs que falam a respeito da trombose, tem pulseira de identificação, de alerta médico, porque muitas pessoas fazem uso contínuo de anticoagulante. Então, é uma forma de falar da trombose, mas sempre com alegria e de forma descontraída, para não trazer aquele peso que a própria doença já carrega. Claro. Né? De um coágulo poder causar tantos problemas na vida de uma pessoa e até levar à morte em casos mais graves. E recentemente também eu me dediquei a fazer um conteúdo em vídeo para ser mais acessível às pessoas, sobre todas as dificuldades, todos os detalhes do dia a dia, do cotidiano sobre a trombose, que às vezes os médicos não explicam, que às vezes a gente não encontra tão fácil na internet, para orientar as pessoas sobre o assunto, como realmente é a vida depois de um episódio trombótico, em qualquer lugar do nosso corpo. Você fala muito sobre autoestima, né? De como a pessoa precisa se ver bem mesmo numa situação de doença. Você falou do anticoagulante que as pessoas tomam. O seu cabelo caiu muito, né? No período que você começou a tomar o anticoagulante. E da mesma forma que o que te motiva é trazer informação para as pessoas, motivação, né? Autoestima, ao mesmo tempo você, assim como outros influenciadores, acabam tendo que expor muito da sua vida, das suas emoções, da sua imagem nas redes sociais. Como é que você faz o equilíbrio disso? Eu aprendi que eu não posso controlar o outro, o que ele pensa, o que ele faz, mas sim as minhas reações. Então, a partir do momento que uma pessoa, né, faz um comentário desagradável nas redes sociais ou uma piadinha, eu não posso impedir dela fazer isso, mas eu posso controlar a minha reação. Então, eu posso lidar com bom humor ou até convidar essa pessoa a conhecer mais sobre o assunto, porque geralmente comentários desagradáveis partem das pessoas que não têm muito conhecimento sobre a gravidade da doença. Então, eu estou aprendendo a reagir de uma forma positiva quando isso acontece. Felizmente, é bem pouquinho. Ainda bem, né? Ainda bem. E tem ajudado outros, né? À medida que você aprende, claro que você passa isso na sua comunicação e tem ajudado tantos outros, né? A passarem pela mesma situação e com um pouco mais de informação. E às vezes não é só a informação, mas é realmente a motivação para enfrentar, né? E a pessoa, de repente, não cair num estado depressivo como você caiu, né, Thalita? Sim, eu não permiti que ela paralisasse a minha vida. Eu falo assim, se o trombo não tirou minha vida, é porque eu preciso seguir, preciso fluir e assim a gente buscar alternativas para viver melhor. Mas respeitando, né, tanto os momentos de dor, a gente sentir o que de fato a gente precisa sentir. Se está doendo, a gente sente, entende aquele sentimento e acredita, vai passar, vai melhorar, não vai ser tão duradouro. Respeitar o momento da fase da doença e de vida da pessoa. Excelente. Eu quero agradecer muito aqui pela sua presença, por ter compartilhado a tua história de superação com a gente. Parabéns pelo trabalho que você tem feito ajudando as outras pessoas. Que Deus continue te abençoando nesse trabalho, no seu desenvolvimento, não só profissional, mas também pessoal. E muito obrigado mais uma vez, Thalita, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, estou sempre disponível para falar desse assunto, para chegar em mais e mais pessoas. Muito bom, muito bom. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã de volta aqui no Identidade, às 11h30 da noite. Até lá, tchau, tchau.